Alô, meus queridos amigos da Casa dos Humildes, boa noite. Estamos aqui em mais uma noite de estudos, em mais uma sexta de estudos. Na noite de hoje, a noite de estudos André Luiz, como acontece toda primeira sexta-feira do mês. Bem, hoje, como sempre fazemos, vamos, a partir de um contexto atual, utilizar uma passagem da obra de André Luiz. Um pequeno trecho que é o final. Vamos ler aqui e, como Kardec dizia que a gente deve sempre partir do conhecido para o desconhecido, vamos usar de um fato conhecido, que foi uma tragédia, a Grande Guerra, e trazer para os dias da pandemia que acomete toda a humanidade. Mas antes, peço a vocês para fazermos a prece de início da nossa reunião. Então, oramos a Deus nesse momento, pedindo que a espiritualidade amiga, as Pleiades de Maria Santíssima, de Francisco de Assis, de Bezerra de Menezes, possam socorrer a todos os nossos irmãos que padecem na terra ou no espaço, doentes aqui no plano físico, ou se desvencilhando dos liames carnais, retornando à pátria espiritual. Que essas pleiades, esses agrupamentos de espíritos amigos saibam levar um bálsamo, o guento, e que recebam os nossos irmãos que deixam o veículo físico em angústia e aflição, para que eles se restabeleçam em plena paz, conformação e renascimento para uma nova vida. Pedindo permissão a Jesus, iniciamos a reunião de estudo da noite de hoje. Meus queridos amigos e irmãos, a semana que passou, sempre a gente faz um apanhado da semana, eu quero trazer aqui uma entrevista que eu assisti uma noite dessas, né? Fui convidado pelo querido amigo Wilson Peter Carrara e pelo Jaime Ribeiro para assistir, e assisti uma senhora entrevista. Jaime, com sua proverbial competência para tratar do assunto quando são mídias digitais, deu um banho, uma verdadeira aula dessa transformação digital e o futuro do movimento espírita. Eu repassei isso para todos. Eu não tenho ilusão, a gente que divulga essas coisas no Brasil inteiro, a gente sabe que, infelizmente, uma diminuta, mas é diminuta mesmo, parte das pessoas que recebem esses links abrem. A gente sabe que é assim, mas mesmo essa diminuta parte que abriu assistiu realmente um conteúdo notável. Olha, eu chego até a dizer antológico, né? Com que categoria o Jaime Ribeiro aborda? Eu fico pensando, ele fala de improviso. Jaime é meu amigo, ele não tem papel, ele não tem nada, ele mantém uma elevação de conceitos. É isso que me surpreende muito. Eu fico boquiaberto, porque tudo em Jaime é factível, é pragmático, não é nenhuma teoria mirabolante, tudo você pode pôr em prática. Tá? E sempre aqueles alertas, aquela chamada geral, que ele sempre dá ao movimento espírita. Né? Então, quem puder assistir, assista a entrevista do querido Jaime Ribeiro com o São Pedro Carrara. E semana passada, eu sempre repercuto, na sexta-feira seguinte, né? Entrevistamos o querido amigo Donha, do Paraná, das terras paranaenses. Né? O Donha contou a história da vida dele, que é um documento. Né? Então, o passado dele como é mergulhado nas teorias marxistas, né? Comunistas, e como ele foi saindo dessas teorias e encontrou o espiritismo. Como ele diz, a teoria de Marx era o homem com a perna só. O espiritismo é o homem assentado em duas pernas, né? A do plano físico e a do plano espiritual. Então,
uma abordagem fantástica, e quando ele também, com muita categoria, né, ele que é uma figura proeminente de pesquisador, abordou a questão da Gênese, né, que hoje, em cada 10 estudiosos e pesquisadores, né, 9 não aceitam mais a tese da adulteração, né, da adulteração, porque foram achados novos documentos, e o Donha foi o primeiro. Inclusive, ele teve uma visão verdadeiramente profética, né? Ele disse que tudo seria sanado se aparecesse um exemplar da Gênesis de 1869, e apareceu. Né? Muitas pessoas no começo ficam, de onde vem essa Gênesis? Aí depois apareceu a DI, a Declaração de Impressão de Kardec, constatando realmente, né, que ele tinha mandado imprimir, e depois a carta dele para o editor alemão. Então, checkmate, Sefini, e a gente não pode ficar feito um avestruz colocando a cabeça embaixo da areia. Né? Não vejo nada, não ouço nada, não falo nada. Isso não é digno dos adeptos da fé raciocinada. Né? Então, vamos lá. A entrevista com o Donha, para mim, foi uma entrevista notável. Eu adorei. Né? Então, com muita categoria, sua opinião sobre a doutrina. Deixou de ser orador, que um dia descobriu que ele imitava Divaldo. Saiu por si só, revela o caráter de um homem, né? De um homem. Pessoal, então, a gente aqui faz esse apanhado da semana e vamos voltar para esse momento que a humanidade vive. Um tremendal se abateu sobre a humanidade, né? Tremendal mesmo. Nós não vamos sair dessa situação num passe de mágica. Eu vou dizer a vocês uma coisa, né? Quando a gente, em março, se despediu, né, da nossa casa de Unidos, fisicamente, a última vez foi o dia 16 de março, uma noite de segunda-feira. Todo mundo se abraçou. Eu me lembro no portão, eu e minha amiga Marcinha Jordão, Marcinha chorando, né? Então, e naqueles primeiros dias, todo mundo foi se movimentar para fazer as reuniões do Zoom. Eu, esse mastodonte aqui, não queria, né? Eu digo, não, tudo meu é físico, eu gosto da coisa de gente, né? Eu não gosto dessa coisa de computador. Principalmente as nossas reuniões da sexta-feira, que o charme continua a dizer. A gente faz aqui essa conversa fraterna, mas o charme da nossa reunião era a participação do público, né? Aquela 1h30, o microfone na plateia, né? Valéria, quando levantava o dedinho, era o momento da sensação, né? Porque Valéria é sempre genialíssima, né? Com aquela verve dela. Quando levantava o dedinho, a gente, eita, o que é que vem? E Valéria é sempre brilhante, né? E tantos amigos lá que participavam, né? Ana Paula Borges, Fernando Castro, Ricardo Rodrigues, João Damásio, né? Então, Dr. Gutenberg, sua esposa, Ana Patrícia. Então, tanta gente. Se eu esquecer aqui, não fiquem chateados, não, né? A gente se esquece, às vezes, dos melhores amigos. Outro dia eu me esqueci de Fernando de Valéria. Citei aqui, e não citei também Francisco de Aninha Borges, né? Então, a gente tinha um grupo ali grande, né? Agora, não era um salão superlotado, que é para quem gosta de estudo. Então, favorecia. Nunca teve uma polêmica, né? Então, eu não quis fazer as reuniões pelo Zoom, mas com o tempo todo mundo foi fazendo, e eu fui instado, né, pelos amigos Luiz Jorge, Valéria, né? Então, que seria um absurdo a pessoa que é responsável, né? O diretor do departamento doutrinário da casa não fazer, né? A pessoa que cuida da divulgação da casa ficar, né, afastado de um mutirão como isso. Aí a gente fez, mas continuo a dizer, o charme da nossa reunião era aquele debate que eu disse outro dia, e conversei até com Valéria. Eu tem dia de sexta-feira, que era a horinha da nossa reunião, que eu tenho vontade de chorar. Não é só a reunião de estudo, era depois, as conversas fraternas, né? Então, é fogo. Mas
que é que eu quero dizer? Aí a gente chegou em 2021, não, em 2021 com a vacina a gente volta. Pessoal, eu não sou pessimista, não quero ser o síndico da catástrofe, tá? Nem ser pessimista, mas vejam bem, eu tenho a impressão, a intuição que a gente não volta ainda em 2021 para a casa espírita, né? Eu tenho a impressão, a gente está vendo aí, as vacinas não dão 100% de imunidade, né? Então, há uma mutação aí dessa nova cepa, né? Do vírus aí, que diz que tem uma carga virótica 10 vezes maior, então isso está se disseminando de uma forma muito rápida, os hospitais do jeito que estão, e mesmo sem essa mutação, né, a vida ia continuar, com máscara. A gente é uma casa que tem um lar geriátrico, embora eu disse às meninas, brincando, a Ana Paula Borges e a Valéria, que se tinha uma reunião que poderia voltar logo ali no começo, era da sexta-feira, né? Que a gente já fazia um debate de distanciamento, era um grupo de estudo ali, né? Não era uma reunião pública de uma domingueira, mas eu não acredito que a gente volte em 2021. Todos nós estamos nos cuidando, estamos bem de saúde, né? Alguns de nós perdemos pessoas amigas, nós estamos vibrando essa grande transição planetária, somos espíritas, né? Não acreditamos na vida física somente, há algo que transcende. Então não é pessimismo nenhum. Agora, eu tenho a intuição, é minha, e eu quero estar errado, eu vou vir aqui rindo, né? Pessoal, se eu mudei de posição com relação, quando eu vi os documentos da Gênesis, com tudo mais, né? Com tudo mais, então não vou vir aqui e vou dizer, né? Eu estava errado. Mas eu tenho a impressão que viveremos os próximos anos complicados, né? Os próximos 2, 3 anos. Eu não tenho ilusão. Quem não tem ilusão, qualquer realidade, quando a realidade melhora, é um presente, né? Como eu não tenho ilusão, a realidade que se apresentar será um presente. Uma melhora desse estado a gente vai tornar, né? Mas eu falo pelo que eu ando vendo, estudando, presenciando atentamente, e até as informações espirituais do querido Divaldo, né? Então, vivemos esse momento, que é o momento que eu ficava esperando alguma coisa, meu Deus, o grande vidente de Fátima, João Evangelista. Então, quando teve aquela visão e começou a falar os primeiros ais do Apocalipse, né? Os 4 cavaleiros do Apocalipse, né? A peste era um deles já. Eu disse, meu Deus, isso, a vida da gente, vejam bem, há um ano atrás, toda a dificuldade que tinha, era uma vida que eu não via desgravames que a humanidade poderia atravessar. Só uma grande guerra, né? Mas aí veio a pandemia. Pessoal, o que a gente vai ver aqui no nosso lar hoje sobre a clarinada, né? Esse trabalho maravilhoso das equipes espirituais, os missionários da luz, os mensageiros, os batalhões do céu. Então, os batalhões do céu do reverendo Wallenhoven, né? André Luiz é os missionários da luz, os mensageiros, os obreiros da vida eterna. Já o reverendo Wallenhoven, A Vida Além do Véu, obra clássica, editada pela FEB, fala nos batalhões do céu, referendando André Luiz. Ou melhor, André Luiz referendando também Wallenhoven, né? São obras contemporâneas, já. Wallenhoven em Londres, né? E o Chico Xavier aqui em Minas. Todo esse trabalho, essa rede interconectada dessas grandes equipes espirituais, ruas, bairros, cidades, estados, nações, que envolve o planeta todo. Agora, me permitam dizer uma coisa, que aquelas guerras que houve da Primeira e Segunda Guerra Mundial na Europa, por mais que a humanidade sofreu muito, principalmente com a ameaça do nazifascismo, né? Então sofreu muito, milhões de mortes já,
Mas vejam bem, prestem atenção que era localizada na Europa. Claro, envolvia a Rússia também. Então, na época, União Soviética, né? Aquela divisão nefasta, né? Que depois da guerra dividiu a Alemanha em duas, a Alemanha Oriental e Ocidental, com o Muro de Berlim. Mas vejam bem, era circunscrita ali a Europa, embora afetasse o mundo todo, né? Eu vejo essa pandemia de uma forma muito mais avassaladora, porque atinge toda a humanidade, as nações de joelho, como lembra uma pastora protestante que o Haroldo Dutra Dias até replicou esse vídeo para o movimento espírita, né? Então, quando ela disse que as nações todas de joelhos, já, e aquela mulher impressionante, isso é que a gente precisa pensar no nosso país, quando ela, tremendo, ela de repente desperta e diz: Brasil, acorda, Brasil! Acorda, Brasil! Né? Então, esse vídeo da pastora, eu estou colocando aqui hoje no final do nosso estudo. Por favor, não fizer a prece final, permaneça para ver o vídeo da pastora. Né? Então, as nações de joelhos, as economias do mundo quebradas já. Então, pessoal, isso é uma prova para toda a humanidade. Né? Não adianta querer politizar a questão, botar a culpa no Trump da americana e no Bolsonaro aqui. Trump já saiu, Bolsonaro vai sair um dia. Não adianta botar a culpa no Obrador, o líder de esquerda mexicana, né? Nem no líder argentino, né? O presidente, que tem como vice a Cristina Kirchner. Né? Então não adianta querer botar nem na esquerda nem na direita. Pessoal, essa quebradeira econômica de todas as nações da Terra. O mundo jamais será o mesmo. A gente vai precisar construir as bases da nova civilização do terceiro milênio, que, segundo um sábio italiano, dizia que seria a nova civilização do espírito. Tá? E ele via à frente desse movimento de renovação o Brasil, na sua obra Nova Civilização do Terceiro Milênio. O místico italiano Pietro Baldi cita isso, que vem corroborar com a obra do Chico, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Né? Então, esse momento de eu não sei como é que vai se dar, nada vai ser como antes. Né? A gente parece que dormiu, acordou em outro mundo. Em outro mundo. Né? Então, todos nós estamos vivendo sem vida social. Tá? É trabalho, casa, casa, trabalho. Você fica numa situação de sem poder abraçar ninguém. As vozinhas sem poder abraçar os gentinhos, alguns até sem poder ver diretamente. Né? Então, eu lamento muito esse status quo, mas é o que a gente vai passar. Né? Então, a gente não pode ir para o cinema com a família, a gente não pode fazer um lanche. Né? Uma vez ou outra, eu ia ao futebol, um domingo perdido, ver o meu Santinho aqui no Recife, né? Ia ali para as cadeiras do Arruda assistir uma partida, ver Pipico fazer o gol do Santa Cruz. A gente não pode mais. Né? Agora, o que eu sinto mais falta são as nossas reuniões da Casa Espírita. Né? E eu vou dizer a você uma coisa, eu já vi orador aí em redes sociais dizendo que os espíritas têm que ter coragem a retornar. 99,99 das casas espíritas não reabriram. Uma ou outra reabriram, mas eu acho uma irresponsabilidade, eu acho. Não estou falando nome de casa espírita nem de ninguém, eu acho uma irresponsabilidade. Né? Pessoal, e digamos, quando voltarmos, o que é que vai acontecer?
o nosso retorno se dará, nunca mais a gente vai ter aquele panorama, nunca mais que eu estou dizendo, nos próximos bons tempos. Então, num extrato de tempo longo, a gente vai ter aquele panorama diante da pandemia, né? Aquelas reuniões de domingo com o salão superlotado. Tá? Então, agora como a gente vai fazer isso? A gente não sabe. Por isso que assistam à entrevista do Jaime Ribeiro. As reuniões serão híbridas. Aliás, como já acontecia no plano espiritual, está aí meu plano de tela, no momento que a clarinada toca em nosso lar, todos os espíritos expectantes, né? Quando explode a guerra na Terra, clarins de vários batalhões espirituais, espíritos elevados começam a ressoar. Olha, os espíritos aí nosso lar expectantes. Então, a gente tem que fazer a coisa híbrida. Por isso que veja a entrevista do Jaime. E o próprio nosso lar, a gente tem aquela, abre-se uma tela no infinito e vem um espírito dar uma comunicação ali. Né? Então parecia uma substância, não era ectoplasma, ectoplasma é uma substância aqui da matéria, mas era uma substância, né, naqueles fluidos, feito uma nuvem, aparecia aquele espírito, dava uma comunicação. Então as nossas reuniões terão que ser híbridas. E aquele público diminuto vai ser assim, com distanciamento, né? Então com a limpeza das mãos, com álcool em gel, mas sendo transmitido de forma simultânea, né? E vai ter um alcance muito maior, muito maior. Vejam bem, as nossas lives têm um alcance, a reunião de sexta-feira mesmo, tem um alcance que não tinha presencialmente. E eu não queria que tivesse quando eu estava lá presencialmente. Eu queria aquilo ali, 30 e poucas pessoas, um debate. Eu não queria feito domingo, né? Que vem aquela multidão e uma coisa eu aprendi, viu? O valor dos pequenos grupos. Isso aí cheguei à conclusão. Né? Estudar efetivamente em grandes grupos não se estuda. Né? Grandes grupos é para uma mensagem de síntese, de palestrão mesmo. Né? Então, pessoal, a humanidade está aí vivendo esse momento singular da sua jornada na Terra. Né? Então, melhor do que uma guerra nuclear, né? Não é melhor assim pensamos. Né? Então, precisamos ter muito cuidado, confiar em Deus, o que venha. Né? Eu estou aqui falando com vocês, semana passada eu falei que o meu amigo Berg Baraúna está passando por uma fase de sequelas da Covid. Né? Então, eu posso daqui a um mês, dois, não estar aqui mais falando com vocês. Né? Eu disse até brincando a Berg, eu sou daqueles que se eu pegar essa doença, eu bato as botas. Né? Eu tenho essa impressão. Então, quem é que garante que daqui a 2 meses eu estarei aqui conversando com vocês, alçando o meu cãozão, Luiz Rubem Gonzalez, né? Que minhas filhas chamam ele de Rubinho, eu chamo ele de Rubão. Elas colocaram o nome do meu cachorro porque elas tinham um professor de balé cubano. Né? Aí Luiz Rubem Gonzalez, né? Quando elas eram mais novinhas, e elas até hoje chamam ele de Rubinho, eu chamo ele de Rubão. Rubinho não, né? Então, está acontecendo, eu não estar aqui. Vocês vão ver essa live e dizer, eita, Bruno estava profético ali. Né? Mas um dia, todos nós não estaremos mais aqui. Não estaremos, né? Então, é um momento de muita fé, de muita oração, da espiritualidade da gente, da ferição, de tudo que a gente aprendeu. Pessoal, digamos assim, o meu prognóstico, né? Para alguns pessimista, para mim realista, se a gente passar alguns anos, 2, 3 anos, né?
nessa situação, a gente tem que recapitular todos esses anos que a gente viveu com a literatura, né, com os estudos, com a prática. Engraçado que os espíritos diziam, né? Amai-vos, instruí-vos. E isso permanece. Mas quando o Emmanuel disse que a maior caridade para com a doutrina espírita é a sua divulgação, quando os espíritos priorizavam a mensagem, hoje, sem dúvida, né? Todas as nossas atividades cessaram. Porque a gente tem aquelas pessoas que veem a casa espírita só pela via mediúnica, né? Pelo mediunismo. Outras só vêm pela assistência social. Aliás, assistência social que permanece. As contribuições, a doação, a caridade, né? Agora, não com aquela participação de aglomeração, né? Então, como antes, os bazares cheios de muitas instituições. Agora, claro que os espíritos enfatizavam que o mais importante era a mensagem. Aí as pessoas equivocadamente diziam, mas a mensagem é teoria. Teoria, como se fosse mero blá, blá, blá. Pessoal, o mais importante era a mensagem, que é a essência. A doutrina é dos espíritos, o modus operandi, o fazer espírito, o movimento. Somos nós. Somos o mapa. A doutrina é a ideia vem da espiritualidade superior. Então, se a gente passar 2 semanas nessa situação, iremos passar, se Deus quiser. Mas, se nós tivermos de passar alguns anos, temos a mensagem para nos enriquecer. E a nossa convivência em família, né? Essa pandemia nivelou todo mundo, né? Os nababos, né? Os burgueses e os operários, né? Os burgueses e o homem comum. Somos todos nivelados. Para que tanto orgulho, tanta empáfia? E só que muitas vezes as pessoas não estão sabendo conviver. Outro dia eu tentei arrancar de Valéria, seu trabalho como psicóloga impressionante, até aumentou muito na pandemia. Valéria machatando muito problema de convivência, né? E Valéria me disse, e claro que ela não revelou nada, né? Ela é uma profissional ética, mas ela disse sim, que as pessoas não estão se aguentando a si próprias na pandemia. Então, a nossa convivência, no fundo, pessoal, preste atenção, no fundo, o que fica é a família. A nossa célulazinha mãe, célulazinha mater. Então, essa convivência, o esposo com a esposa, um amigo meu, já contei isso aqui, se não contei, vou contar agora, ele disse, rapaz, a minha esposa, Bruno, me disse que eu sou um cara legal. Ela disse, você é até um cara legal, né? Porque não conviviam, né? A nossa vida, um ramerrão, a gente não convivia tanto com os filhos, né? Mesmo na hora de folga, nos fins de semana, cada um tinha a sua atividade. Hoje não, a gente se senta para ver os filmes, as séries, né? Então, isso é para a gente refletir nos verdadeiros valores. Tudo estava errado. 90% da humanidade só queria saber, né? Então, do silicone, do botox, da chapinha, no caso das mulheres, e os homens, dos brações, dos peitões, né? Espiritualidade zero. Agora, claro que a gente deve se preocupar com a saúde, né? Com a saúde. Então, eu, por falta de tempo, dizia que não fazia exercício físico. Outro dia eu conversando com Valéria, né? Valéria viu minha filha fazendo um exercício no acolchoadozinho. Valéria, olha, onde é que eu compro isso, né? Aí Valéria até depois adquiriu. E eu disse, Valéria, eu estou fazendo com minhas filhas exercício que eu não fazia.
Tá? Estou dizendo isso porque eu falei de botox, silicone, os homens com os músculos longos. Não é o exercício da saúde que a gente precisa, mas era a valorização do corpo, né? Do físico, em detrimento completo do espiritual. Então, agora a gente tem que rever esses valores todos a uma aferição e viver ainda sobre essa fragilidade do que somos como homem carnal. A vida é tão frágil, tá? A vida é tão frágil, ela é um fio, um sopro. E por isso que a gente precisa pensar como espírito, né? Eu não sou Bruno, eu estou Bruno. Já fui fulano, cicrano, beltrano. Já vivi ali, acolá, alures, algures. Eu estou aqui, pernambucano, brasileiro, falando português, né? Com esse corpinho meia boca que Deus me deu, né? Mas eu adoro ele, é o que eu tenho, né? É o que eu tenho. Então, mas sabendo que ele é um empréstimo, esse vasilhame carnal, né? Um empréstimo que o Papai do Céu me deu, que eu vou ter que devolver. Mas tem um corpo espiritual que me acompanha durante várias reencarnações, né? Então, pessoal, a gente vem aqui, registra a temperatura e vai embora. E nesse momento da pandemia, como estamos sendo testados, né? Testados na nossa fé, na nossa paciência, na nossa resignação. Mas é um momento que a gente tem que os contatos virtuais não substituem, mas favorecem, né? Que saudade eu tenho de Nivane, querida, né? Quando dá 6h30 da noite, eu passava para pegar Nivane, buzinava, aí lá vinha Nivane, eu ficava vendo Nivane descer a escadinha, lá no apartamento dela, fechar o cadeado, abrir o portão, sentava. E aí, amigo, tudo bem, amigo? Tudo bom, Nivane, né? Você chega ali na casa dos humildes, aí encontra o meu irmão Amaro ali sentado naquele atendimento dele, né? Aquele jeitão dele que todo mundo conhece e adora, e eu adoro também, né? Aí chegava ali, a gente encontrava Ivaneide Áurea, né? Sempre imponente, cuidando de tudo, né? Grande gestora, doutor Iale Brandão, cuidando das nossas vovozinhas, Iale com aquela elegância dela. Todos os irmãos, todos, eu não vou falar aqui dos meus, né? Rubinha nos avisos, né? E Rubinha às vezes brigava, eu e ela, tem uma saudade daquilo. Bruno, esse nome, o papai está dizendo que o nome dele não está mais na lista do Rubinha, assim não está, porque faz muito tempo. Ah, mas você devia botar, Bruno, porque sou eu que fico levando as broncas, não sei o quê. E eu ligo de vez em quando para a Rubinha, um momento, eu estou com tanta saudade de tu, até das brigas da gente. Então, é difícil. Muito difícil. Pessoal, vamos lá para nosso lar. Vamos lá, que é uma passagem linda da espiritualidade. Veja bem, aqui vai ressoar a guerra na coluna Nosso Lar, quando o distúrbio acontece na Terra, né? Então, toca aquelas clarinadas, né? Pessoal, o que é que eu quero fazer? Kardec partia sempre do conhecido para o desconhecido. Tá? Vejam bem. O que eu quero fazer, o exemplo aqui da guerra, a gente transpor para esse momento. Porque
Como eu disse, a guerra afetou o mundo inteiro, mas ficou circunscrito o tremendal da violência na Europa. A pandemia é no orbe inteiro. Então, quando a Terra, os órgãos mundiais, decretaram que era uma pandemia, essas clarinadas, aliás, talvez até antes, provavelmente até antes, no plano espiritual, se deu. E do mesmo jeito que a gente vê aqui na linha de frente os profissionais de saúde, a gente teve esses irmãos nossos. Esses aí estão nas câmaras lá dos departamentos, né? Da retificação, que recebem os fundos da terra, recém-desencarnados. Então, muitos grupamentos vieram à Terra, vêm constantemente, que são os missionários da luz, os mensageiros, os obreiros da vida eterna. Vejam bem, que coisa linda, né? Que coisa linda. Então, vamos ler aqui a passagem que partiu do conhecido para o desconhecido, né? É um momento impressionante que André Luiz estava com Tobias e Narcisa ao entardecer na Câmara de Retificação. Quando inesquecível clarim se fez ouvir por mais de um quarto de hora, profunda emoção invadir a todos. O clarim começou a ressoar na coluna por mais de um quarto de hora. Vejam bem. É a convocação superior ao serviço do socorro à terra, explicou Narcisa, bondosamente. Convocação superior aos serviços de socorro à terra. Como eu estou querendo aqui fazer para vocês, isso deve estar acontecendo agora na pandemia, né? Temos o sinal de que a guerra prosseguirá em terríveis tormentos para o espírito humano, exclamou Tobias inquieto. Embora a distância, toda a vida pacífica americana teve na Europa a sua origem. Olha ele falando. Né? Embora a distância, a vida americana teve origem na Europa. Teremos grande trabalho em preservar o novo mundo. Os espíritos também. Né? Nesse momento, levando consolo, toda assistência espiritual. Esse momento de angústia, de medo, mas é um momento também de oração, de fé. A clarinada fazia-se ouvir com modulações estranhas e imponentes. Notei que profundo silêncio caiu sobre todo o ministério da regeneração. Profundo silêncio quando a clarinada tocou. Algo muito grave. Que esse momento, na minha modesta opinião, é o momento mais grave da história de toda a humanidade. Momento decantado por santos, videntes, místicos, oráculos, pelo nosso vidente de Patmos, que eu falei, o João Evangelista. Silêncio em todo o ministério da regeneração. Atento à minha atitude de angustiosa expectativa. Já Luiz fica angustiado, claro. Pessoal, ninguém é insensível, não. Os espíritos no plano espiritual se sensibilizam também, né? Tobias informou. Quando sou o clarim de alerta, em nome do Senhor, precisamos fazer calar os ruídos
de baixo, para que o apelo se grave em nossos corações. Então, precisamos calar para que tenhamos, para aquele apelo se gravar em nossos corações. Né? Quando o misterioso instrumento desferiu a última nota, fomos ao grande parque a fim de observar o céu. Profundamente comovido, vi inúmeros pontos luminosos, parecendo pequenos focos, resplandecentes e longínquos, a brilharem no firmamento. Comovido, ele viu vários pontos luminosos a moverem-se no firmamento. O que será isso? Prossegue na descrição André Luiz. Já. Tobias, no caso. Né? Esse clarim de Tobias, igualmente emocionado, é utilizado por espíritos vigilantes de elevada expressão hierárquica. Esses clarins que ressoam são tocados por espíritos de alta expressão hierárquica. Chegados aos pavimentos superiores, de onde nos poderíamos encaminhar à Praça da Governadoria, notamos intenso movimento em todos os setores, identificando-me o espanto natural. O companheiro explicou. Em todos os setores, aquela movimentação. André Luiz espantado. E Tobias notou o espanto natural de André Luiz. Movimentação intensa. Depois daquela clarinada no além. Né? Esses grupos enormes dirigem-se ao Ministério da Comunicação à procura de notícias. O clarim que acabou de soar só vem até nós em circunstâncias gravíssimas. Todos sabemos que se trata da guerra, mas é possível que a comunicação nos forneça detalhes essenciais. Todos sabiam que era uma coisa muito grave e que era a guerra, não? E correr em busca de detalhes essenciais. Então, imagine agora aquilo circunscrito na Europa, embora a América, que nasceu da Europa, né? Então, muito envolvida emocionalmente, espiritualmente, mas agora não é bem uma guerra espiritual, mas é a grande prova global, universal, a grande aferição universal dos valores de nós terráqueos. E nesse momento, meus queridos irmãos, essa clarinada foi tocada no plano espiritual. Em todos os setores do infinito, os missionários da luz, os mensageiros, os obreiros da vida eterna, os batalhões do céu de Valem-Ouro se organizaram, estão nos assistindo. Não estamos sós. Estamos cercados por uma nuvem de testemunhas, como sempre alertou o apóstolo Paulo. E é o momento de nos vincularmos a esse plano superior. É um momento de decisão. Se ouvis a voz do tempo, a voz do vento, querendo te enganar, mas se ouvires ao mesmo tempo a voz de Deus, querendo te chamar e te chamando, seguremos a mão de Deus. Mas a decisão é tua. A decisão é tua. A decisão é tua. Rompamos
com as forças barônicas pesadas, e de uma vez por todas, unamos-nos uma grande egrégora, um grande amplexo de amor, os planos invisíveis. Precisamos. A distância agora é física, mas estamos unidos espiritualmente. Nós da nossa querida Casa dos Humildes, nós do movimento espírita, nós da cristandade, nós dos irmãos de outras religiões. Afinal, os homens de bem estão em todas. Esse grande momento da grande transição planetária, de grandes imigrações e imigrações, espíritos amoráveis que vêm de Alcione fazer parte agora do nosso processo evolutivo, e outros que não vão mais ficar aqui. Esse momento de uma nova civilização, em que a Terra está grávida, uma civilização que está grávida de outra, que o parto é aquele breve momento de dor, de sofrimento, mas para logo mais na frente vem a alegria do nascimento, uma humanidade nova, mais renovada, mais elevada e mais feliz. É essa a mensagem da noite de hoje, meus queridos amigos e irmãos. Essa mensagem trouxemos até vocês. Agora, eu vou pedir a vocês para juntos, antes de fazermos a prece, eu pedi a vocês que não esqueçam, no final, de verem o vídeo que eu falei do Haroldo, da pastora, um vídeo impressionante. Quem não viu, verá. Eu vejo sempre sem a mesma emoção, né? Mas eu queria antes falar da entrevista de amanhã. Amanhã estará conosco o grande escritor, educador, terapeuta, Rossano Sobrinho. Rossano Sobrinho é uma das pessoas que há mais tempo estão fazendo essa divulgação de forma virtual. Será uma honra, uma alegria. E vamos conversar uma conversa totalmente diferente daquela da semana passada, porque cada convidado traz riquezas e como a gente aprende nesses bate-papos. Já. Então, Rossano Sobrinho, lá das Minas Gerais, já. Rossano está lançando dois livros, pessoal, que são impressionantes os títulos. Né? Vou fazer até uma resenha literária semana que vem sobre esses livros, né? Que ainda não chegaram. Ele me enviou, deve chegar nos próximos dias. Vou fazer uma resenha literária. Vejam bem o título dos dois livros novos do Rossano. Né? Mente Limpa, como precisamos da nossa casa mental saneada, né? Mente Limpa e Saia do Controle. Embora que isso não há momento mais propício, porque perdemos o controle de tudo. Né? Tudo mudou. Tudo mudou. Então, aquele controle que a gente tinha sobre as coisas, as situações, né? Nosso controle agora é através da fé, do pensamento e da oração. Mas vejam bem a sensibilidade do escritor. Né? Mente limpa e saia do controle. Né? Temos um amparo. Seguros estamos na divina segurança das seguras mãos de Deus. Né? Então, não há o que temer. Precisamos ter fé. Pessoal, então, espero vocês amanhã no meu canal, às 20 horas já. Pessoal, vou fazer um pedido aqui que eu me esqueço. Sempre, nunca mais eu me lembrei disso. Né? Nunca mais eu me lembrei. E já peço amanhã lá no meu canal também, porque eu não vou me lembrar. Né? Na hora da entrevista, conversando com o outro. Mas hoje eu me lembrei. Pessoal, por favor. Às vezes eu vejo o chat, tem 20 pessoas e tem 15 curtições. Se tem 20 pessoas no chat, é para ter
20 likes, né? Então dê um like, toca o sininho aí, se inscreva no canal, quem não se inscreveu ainda, né? Agora, por que o like não é para os oradores olhar? Por exemplo, Bruno, olha, 30 likes, estou contente, estavam me assistindo. Eu já sei que estão, estou vendo aí no chat, né? O like é porque o YouTube dá visualização. Quanto mais like tiver, o vídeo é mais visualizado. Somente. E é o canal da Casa dos Humildes que é divulgado também, com tanta palestra maravilhosa, como a do nosso querido Adinaldo Ernesto essa semana, né? E no domingo, na Casa dos Humildes, a gente vai ter a querida Sônia Teodoro, a filósofa espírita do programa Filosofando, da TV Mundo Maior, que eu entrevistei. Convidei ela, ela vai estar no canal da Casa dos Humildes, com o título da palestra, o título do seu livro, né? As Consolações da Filosofia Espírita. Então assistam, domingo é uma maravilha, né? Então, olha aí, a gente já tem uma programação bem espiritual, né? A entrevista com o Roxana amanhã, e no domingo eu vou ver, vamos todos, Sônia Teodoro, no canal da Casa dos Humildes, né? Meus queridos irmãos, vamos orar. Então, agradecemos a Deus por esse teto espiritual, a Casa dos Humildes virtual, que é a Casa dos Humildes em espírito e verdade, que nos irmana essa vibração de Bezerra de Menezes, de Elias Sobreira, possamos memorizar nossa Casa dos Humildes, as nossas vovozinhas, o nosso jardim, os nossos corredores, a livraria, o salão, o auditório, a sala de trabalhadores, a sala do paz. Possamos mandar um beijo na alma para a nossa casinha dos humildes. Receba o nosso beijo na alma. Que saudade. Mas a sua vibração, Casa dos Humildes, está chegando até cada um de nós, invadindo o nosso coração de amor. Obrigado, Jesus, por esse teto maravilhoso, esse teto espiritual que tivemos em nossa jornada na Terra, que se chama Casa dos Humildes. Meus queridos amigos e irmãos, agradecemos a Jesus e pedimos que Ele abençoe todo esse casarão universal chamado Terra, e Ele, como um médico divino, possa amparar e cuidar do planeta adoecido, do planeta que está com febre, tossindo, gripado, mas que Jesus, com seu imenso amor e com a vacina da sua misericórdia, cure o nosso querido planeta Terra, o nosso teto espiritual. Meus queridos amigos e irmãos, paz e bem, que Jesus amanheça em nossos corações. Assistam o vídeo e um beijo na alma. Muita paz. Eu ontem fiquei emocionado, estava na casa do Rossando, fiquei muito emocionado. Ele mostrou um vídeo antigo de uma pastora canadense. É impressionante assim. Ela chega na igreja e aí ela vai receber o Espírito Santo. Então começa a balança e fala assim: há 20 anos eu recebi uma revelação do Espírito Santo. E a revelação é que não seria a minha geração. Seria uma geração depois da minha. E ela começa: porque meu filho sofreu um acidente. E o médico disse: ele nunca mais vai andar.
Semana passada eu busquei ele no hospital. Ele saiu andando. Então eu me lembrei da profecia do Espírito Santo. Aí ela começou a tremer de verdade. Tremia. E o Espírito Santo me disse: eu visitarei a terra. Uma onda de justiça invadirá a terra. Eu vou regenerar o mundo. E ela disse: mas o Espírito Santo me disse, não é a minha geração, é uma geração nova. E ele me disse, eu vou levantar os fracos e abater os fortes. E aí de repente, essa mulher começa a tremer e diz assim: Brasil, 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 escuta, o que pode vir de bom da fraqueza, o que pode vir de bom da ruína. Escuta, Brasil. I had another son. My son broke his neck. The doctor said 95% chance he would never walk again. 5 weeks later, he walked out of that hospital. Never used a wheelchair or a walker or anything since. Driving a car now. The Lord said, that's the next generation. People say, can any good thing come out of there? Look at those countries. They're falling. They're bankrupt. They're immobilized. They're quadriplegics, as it were. Can any good thing come out of there? And I tell you, the greatest move of God, the Lord told me when I was 27, would not be our generation, but would be the generation behind us, that they would do signs, they would do wonders, they would change nations, they would change, I tell you, they will change society, and society will not change them. And there is a movement of reformation coming, and the power of God is going to hit the low places. Justice movements are going to spring up all over the world and make the low places high. Righteousness is going to move into corrupt governments. Brazil, Brazil, get ready. Brazil, Brazil, a wave of my holiness and a wave of my power. Reformation power is coming to the nation of Brazil. Many other nations too. Because the low places will be made high. The high places will be made high. For that generation who prepares the way for the coming of the Lord. Você vai ficar preso nos tremelique dela? Você vai ficar preso porque ela chutou o sapato voou, e duas pessoas segurando ela? Também prestando atenção nisso, para mim podia ficar plantar bananeira. O que eu tenho medo é de um espiritismo sem espírito. De um espiritismo de doutores da lei. Porque eu aprendi que a doutrina é dos espíritos. É dos espíritos. E foi preciso uma pastora do Canadá para me lembrar da missão do Brasil.